Bem, meus amigos do Atos Podcast, estamos aqui, uma grande alegria. Você está vendo esse cenário diferente, né? Não estamos no estúdio do Atos, o Atos itinerante saiu da sua casa e veio até aqui a Capela das Relíquias. Você já conhece a Capela das Relíquias? A Capela das Relíquias fica aqui no Shalom da Paz, da comunidade Shalom, aqui em Fortaleza, no Ceará. E hoje nós temos aqui a alegria grande de conversar um pouquinho com esse tutor dessa maravilha que temos aqui em Fortaleza, Padre Antônio Furtado. Muito obrigado, Padre. Alegria estar aqui, poder partilhar um pouco com vocês e também com as muitas pessoas que com certeza vão ver esse momento de conversa. Sem dúvida. E uma novidade, né, Pedro? Novidade chegando. Novidade aí, conta aí pro pessoal. Estamos agora também ao vivo não, né? Que é gravado. Mas estamos agora também na Rádio Shalom. Sábado à noite você confere lá, gente, na Rádio Shalom. E estreando aqui com um grande estilo, com o Padre Antônio Furtado. É isso aí. Então, os ouvintes da rádio, se quiserem nos ver, como é que faz? Acessa lá o nosso canal do YouTube, Atos Podcast Oficial. Atos Podcast Oficial. Exatamente, você que está ouvindo aí a gente. E foi um convite assim que a gente se encheu. O meu avô dizia, quando ele estava muito orgulhoso de si mesmo, rapaz, eu fiquei cheio de mim mesmo, né? Ou seja, eu fiquei envaidecido, né? Foi um convite que a gente recebeu agora e nós nos sentimos muito honrados. Obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço também a oportunidade, onde pudermos levar, de alguma forma, a semente da Palavra de Deus, o Evangelho. Para mim é sempre motivo de muita alegria. Eu faço sempre com muita disponibilidade, porque eu sei que uma palavra, um testemunho, qualquer coisa pode ser utilizado por Deus para chegar ao coração do homem. Sem dúvida alguma. Pedro, fale aí um pouquinho dos nossos patrocinadores, enquanto eu só verifico aqui o nosso áudio para ver se está tudo certo. Bom, pessoal, eu queria agradecer primeiramente ao nosso grande amigo Rodrigo Mota, da Mota da Costa Imobiliária, que é lá onde fica a nossa casa, nosso estúdio. E se você quer um imóvel com qualidade e dentro do seu perfil, que é o mais importante, é ser dentro do seu perfil, fala lá com o pessoal da Mota da Costa, você vai ser muito bem recebido. É isso aí. Grande abraço, Rodrigo Costa, nosso grande parceiro. E também outro grande parceiro é o nosso amigo Gleuton Macedo, da Belgo Cercas. Lá você encontra qualquer solução para cercas, viu, Padre? Se estiver precisando de cerca, lá para a diaconia, para algum shalom. Belgo Cercas, né? Grande expertise nesse assunto. E, por fim, é o nosso amigo Eduardo Gonçalves, com a Deca Seguros, né? Todo tipo de seguros para você segurar o seu patrimônio e também a sua vida, a sua família, os bens mais preciosos da sua vida. Padre, porque sem parceria a gente não chega longe na evangelização, né? Com certeza. A gente precisa, né? Precisa, porque a parceria digamos assim, é o combustível, né? Para mover tudo isso aqui que é necessário para se fazer qualquer coisa. Isso na rádio é uma realidade. Nós temos que ter parceiros que acreditam e a partir dessas parcerias a gente vai crescendo, avançando na evangelização. Todo padre precisa ser um sem vergonha para pedir ao povo ajuda para a evangelização acontecer? Olha, é incrível, ninguém acredita, mas a maior dificuldade que eu experimentei como padre foi pedir. Porque para mim pedir... O senhor diz quebrar essa barreira. Para mim pedir era como se fosse um ato de humilhação muito grande. Eu vi assim o pedido como uma coisa que, sei lá, eu não me sentia bem. E foi quando, há 15 anos atrás, eu assumi a Rádio Shalom e não tinha como não pedir. Né? Não tinha como não pedir. E engraçado é que no começo a comunidade pedia, faça a coleta do Aleluia. Eu disse, mas por que não manda outro? Né? Eu não queria, mas manda outro padre. Não, padre, mas é porque quando o senhor faz a coleta, é melhor. Aí, a sacolinha vem mais cheia. Embora que a gente está falando de parceria, sim, e nos eventos, por exemplo, a coleta é parte dessa parceria. Infelizmente, assim, nosso público católico não entendeu ainda a importância da partilha. É muito engraçado que uma pessoa deixa a Igreja Católica
e E cai vai pra muitas outra. vezes numa seita onde ela dá tudo. Tudo. E na igreja em que ela nasceu, que ela cresceu, na igreja de Cristo, ela é muito mão fechada. O senhor atribui isso aqui? É uma cultura É dentro uma da igreja? cultura da esmola, né? Aham. Então, no passado, se bateu muito naquela história de dar esmola ao santo. Então, a esmola é vista mesmo nesse sentido negativo mesmo. A pessoa, às vezes, eu até brinco, pega uma cédula de R$2 e amassa e bota dentro da sacolinha. E quando a gente vai contar, né, a equipe que conta a coleta, tem um trabalho imenso para, às vezes até rasga, né? Às vezes até Perde o dinheiro. perde o dinheiro, porque a pessoa, mas não sei por quê. É uma cultura antiga de dar uma esmola. E eu sempre digo, Deus não precisa de esmola, porque Ele é o dono de tudo. É. E a partilha, ela faz com que a gente possa ter... Imagine, se num aleluia daquele com... numa noite de 100 mil pessoas, cada pessoa desse R$1, nós teríamos como pagar as despesas do aleluia Nos 5 dias, né? nos 5 dias e sobraria para a evangelização. Mas mesmo quando eu peço, a maior coleta do aleluia é R$9.000, R$6.000, Numa noite. R$2.000. Numa noite? Numa noite. É pouco. Por isso que faz várias vezes, 2, 3, 4 isso coletas, mas, digamos assim, que eu faço a primeira. Então, a primeira é essa que vem R$6.000, R$4.000. Quando tem missa, 9.000. Então, termina o aleluia com dívidas depois. A gente faz porque a gente acredita mesmo na evangelização. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que a evangelização ela ocorre dentro do mundo real. E o mundo real existem custos. Claro. A gente tem custo aqui com microfone, com equipamento, com estrutura, com deslocamento, com tudo. Então a gente precisa ter como manter esse custo da mesma forma que o Shalom também tem os custos deles. Então a gente faz com toda boa vontade, com todo o amor do mundo, mas no final tem os boletos para serem pagos. E uma coisa da cultura católica que é negativa é a história de fazer de qualquer jeito. Então é qualquer microfone, você vai numa paróquia, o som não presta, a iluminação não está legal, as pessoas não têm, o banco é duro. Então, assim, a gente precisa entender que para Deus eu preciso dar esse melhor microfone, a melhor câmera, o palco, né? No Aleluia a gente tem muito essa... Se a gente vai, digamos assim, entre aspas, competir com outro evento do mundo que tem toda uma força empresarial por trás, a gente não pode fazer com qualquer som, com qualquer palco, com qualquer... Não, tem que buscar o que é de melhor para que aquilo possa, de fato, surtir o efeito que a gente quer. Atrair principalmente a juventude ali pelos aqueles efeitos sensoriais, né? Exatamente. A juventude é muito levada por isso. Mas aí lá dentro ela tem acesso ao bem mais precioso, Exatamente. que é a palavra, que é o próprio Cristo, né? E se você quer o melhor é caro. O som bom é caro, o palco bom, o LED, o telão, tudo isso tem um preço alto, né? E se nós católicos tivéssemos essa cultura de ajudar mais, né? Porque nós somos muitos. Sim. Não precisaria nem... Por exemplo, eu estou fazendo agora uma campanha para a pavimentação do centro de eventos lá do Mudubim. Então, um tijolinho, R$1. Nós arrecadamos 114 mil. No meu Instagram, nós temos 136 mil pessoas. Fora digamos, o Facebook, outras redes sociais. Se cada pessoa desse R$1, que não custa nada para uma pessoa R$1, nós faríamos. Agora mesmo eu estava em reunião e o Pedro disse, padre, nós já estamos no vermelho, R$2.000, então eu vou ter que parar a obra porque estamos no vermelho. E por R$1 de cada pessoa daquela que estão nas redes sociais, mas infelizmente não existe essa... Mas ainda assim, padre, a gente vê um movimento de mudança nesse sentido, né? Não, a igreja se profissionalizando mais, o próprio Festival Aleluia é um exemplo disso, né? E graças a Deus eu acho que, na minha opinião, eu acho que na paróquia, a vida paroquial é que as pessoas precisam
acordar mais para a necessidade do dízimo, de ser fiel ao dízimo, né? Com certeza. Nas novas comunidades, aqui na comunidade Shalom, fiel à comunhão de bens, né? Os consagrados, né? Porque é como o senhor falou, se todos ali cooperarem, não sai pesado para ninguém e faz a obra acontecer, né? E é uma coisa que as próprias pessoas se beneficiam. Isso. Né? É tão bom chegar aqui na Capela das Relíquias e ter um banco acolchado. É o que a gente sempre diz aqui nos nossos episódios. Que o católico é tudo de melhor, mas na hora de dar a oferta Exatamente. Não solta, não. Mas vamos lá, passando. Nós tivemos até com o Padre Adler, gravando com ele. O Padre Adler que sucedeu o senhor, né? O senhor passou, passou a sacolinha. Eu tinha sido convidado, aí depois ele veio primeiro e hoje é ele que está me sucedendo. Disse, pelo amor de Deus, um aleluia não pode ser eu a noite toda fazendo coleta. Lá e vem o Padre Antônio de novo. Padre, mas antes da gente falar aqui dessa riqueza, onde nós estamos aqui, essa riqueza que é essas relíquias, vamos falar um pouquinho sobre o Padre Antônio. Quem onde mora, o que come. Para aquele que ainda não conhece, né? Ou mesmo quem já segue o senhor há muito tempo, de repente tem um aspecto ali da vida que as pessoas têm curiosidade de saber, de conhecer um pouco melhor o Padre Antônio. O senhor cresceu no ambiente católico? Então, Padre Antônio Furtado Sobrinho, eu recebi esse nome porque a minha mãe tinha um irmão chamado Antônio Furtado. E esse irmão dela viajou para São Paulo e lá constituiu família e nunca voltou. Ele nunca voltou, nem mesmo na morte do meu avô, da minha avó. Então, meu nome é em homenagem ao tio Antônio. Tem Antônio Furtado e eu fiquei Antônio Furtado Sobrinho. Graças a Deus eu nasci sim numa família muito católica. Meu pai e minha mãe me ensinaram, você ter ideia, com 6 anos de idade, meu pai lia a Bíblia para mim, né? E ele contava, né, lendo as histórias, né, Davi e Golias, né, o dilúvio, aquelas histórias que ele sabia que eu poderia absorver. E eu nunca esqueço que ele guardava a Bíblia em cima do guarda-roupa. E à medida que eu fui crescendo, eu nunca esqueço essa cena, quando eu subi na cama, na ponta dos pés, e consegui pegar a Bíblia do meu pai, né? Quer dizer, se hoje eu tenho um conhecimento da palavra, inclusive assim, de textos inteiros que eu decorei, eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar a palavra de Deus, de saber onde é que está aquele trecho, aquele capítulo. Eu manuseio muito bem a palavra de Deus, isso eu aprendi do meu pai. Agora é interessante isso aí que o senhor falou, só cortando um pouquinho. A minha mãe está com 69 anos hoje, ela conta que só quem tinha acesso à Bíblia eram os pais dela. E aí toda noite o meu avô pegava a Bíblia desse jeito que o senhor está falando, era guardada lá em cima na estante, e só quem tinha acesso era o pai ali, principalmente o pai, o dono da casa, o chefe da família, e aí ele pegava e aí ia ler um trecho todo dia à noite para toda a família. Interessante isso. Essa questão do acesso guarda um pouco do sagrado, né, padre? Porque naturalmente não era um livro qualquer. Se uma criança pegasse e terminaria rasgando, não sei, fazendo alguma coisa que não devia. E aquilo dava também para mim o sentido de que era uma coisa muito preciosa que o meu pai guardava com todo cuidado. Muito zelo. Guardava ali. E aí no dia que eu cheguei a pegar, né, consegui pegar. A outra coisa importante dessa formação da minha família era a missa, né? Então, dia de domingo, a missa era às 9 horas da manhã, e quando todo mundo acordava, e meu pai dizia, vamos para a missa. Quantos irmãos? Somos, comigo, 4. Né? Sou eu mais 3. Né? Aqui de Fortaleza mesmo? Não, eu nasci na cidade de Bonito, Santa Fé, que é fronteira com Mauriti, no Ceará. Minha família é do Ceará, é cearense. Meu pai casou e foi morar, porque lá de Mauriti, onde eles moravam, para Bonito Santa Fé, Paraíba, são 3, 4 quilômetros. Então o senhor é paraibano? Eu sou paraibano. De nascença? De nascença. Porém, eu digo que eu fui gerado no Ceará, porque meu amor foi sempre pelo Ceará. Sim. Tanto assim, eu conheço João Pessoa, capital da Paraíba, mas
fui lá 4 ou 5 vezes, eu nunca tive ligação com a capital, como eu tenho com Fortaleza, como eu estou aqui hoje, né, já há vários anos. Eu cheguei aqui em 1987 pela primeira vez. Então eu nasci na Paraíba, mas minha família Sim, tu foi é criado toda aqui. cearense. Mas conte a história da missa, Então, né? meu pai, a missa demorava um pouco, né? E eu dizia, papai, deixa eu ir brincar. Ele dizia, você vai depois da consagração. Então eu entendi que aquele era um momento assim importantíssimo da missa. Então ia, ritos iniciais, rito da palavra, ofertório. Aí quando terminava a consagração do pão e do vinho, aí ele dizia, agora pode ir. Isso, para mim, foi uma pedagogia muito importante, porque nele me obrigava a ficar ali 2 horas, criança, sem entender nada. Nem também ele me deixava solto. Eu ia e, na minha cabeça, então, outra coisa que ficou muito dentro de mim, o amor eucarístico, o amor a Jesus na Eucaristia. Então, ele me fez entender que aquele era o momento mais importante, quando o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo. E coisas simples, né, padre? Exato. Coisas simples que marcam, né, a vida de uma criança. Né? Eu lembro disso, né? Eu ia, então não era difícil, porque ele não me obrigava a ficar a missa toda. Então eu já sabia, terminou a consagração, ali todo mundo de joelhos, ele olhava para mim, eu podia ir, né? Então, nasci numa família católica. Meu pai, num certo período, começou a trabalhar na paróquia como secretário paroquial do padre. E em 1980 eu entrei com 13 anos de idade no seminário de Cajazeiras, na Paraíba, para fazer, na época chamava a 5ª série do 1º grau, né? Era um colégio religioso? Seminário. Era o próprio seminário? Seminário. Eu entrei ainda, lá tinha uma divisão de menores e maiores. Hoje não existe mais. Praticamente não existe. Só existe seminário maior, que é para fazer a filosofia e a teologia. Mas eu fiz da 5ª série até 1º, 2º grau, como era chamado na época, né? E fiz isso no seminário. Foi quando, em 87, eu estava no 1º ano de propedêutica em Maceió, porque o seminário de Cajazeiras, o bispo enviava para fazer o seminário maior, a filosofia e a teologia, em Maceió. E lá eu conheci o Moisés e mais 4 irmãos da comunidade Shalom, e me apaixonei, porque em 84 eu estava vivendo assim uma crise, né? Mas o senhor, então, primeiro descobriu a vocação para ser padre e posteriormente que veio o Shalom? Foi, exatamente. Com 6 anos de idade, como eu falei, meu pai começou a ler a Bíblia e tal, e eu sempre era muito assim, atento. Então, eu via os trabalhadores trabalhando, né, com tijolos, fazendo paredes, e eu resolvi fazer uma capelinha no quintal da minha casa, da casa dos meus pais. Então eu ganhei uma Nossa Senhora da Conceição, da minha tia, e eu construí de tijolos um oratório e coloquei. E ali eu passei a rezar o terço. E a esposa do meu tio, Geraldo, a Eliane, ela um dia estava na cozinha da casa e viu aquela vela acesa no escuro e perguntou para minha mãe, o que é aquilo? Eu disse, é o Antônio rezando. Ela desceu, tocou meu ombro, eu não esqueço também, é uma lembrança que eu não esqueço, isso com 6 anos. E ela perguntou assim, você não quer ser padre? E voltou. Só que para mim, naquela época, ser padre era uma coisa... Para mim, o padre ele vinha do céu, porque na minha paróquia, o pároco, né, era toda uma liturgia tradicional. Então, a gente ia, de repente tocava um sino e começava a vir os coroinhas com aqueles incensos, muita fumaça.
E de repente apareceu o padre. Então, do meio da fumaça. apareceu o padre. E eu imaginava que o padre era um homem do céu, que vinha do céu. Vinha só celebrar uma e voltava. Entidade ali. E quando o papai começou a trabalhar com um padre muito santo, padre Linhares, lá em Bonito Santa Fé, né? E a paróquia é Santo Antônio, né? Eu trago o nome do meu padroeiro, também por causa do meu nascimento, a intervenção de Deus. E quando meu pai perguntou assim, o padre quer saber se você não quer ser padre. E eu, mas como assim? Você vai para o seminário e tal. Então eu fui com 13 anos de idade. Depois foi que... Aí eu conheci... Aí em 84, estava numa crise, né, uma crise muito grande, e eu comecei a frequentar escondido uma igreja evangélica, né? E comecei a frequentar aquela igreja, e a filha do pastor, né, eu comecei a me interessar, e eles tinham também um interesse muito grande que eu me tornasse, imagino, um seminarista que virou protestante, evangélico. Da mídia, né? Naquela época seria o máximo, né? É verdade. E quando eu ia para a igreja evangélica, os cânticos, aquela forma de culto, me chamava muita atenção, porque no seminário eu tinha uma liturgia tradicional. Mas, dia 18 de maio de 1984, era um sábado à noite, o reitor chegou e disse, olha, vai ter uma vigília na catedral e estão pedindo 2 seminaristas para ajudar na liturgia. E eu fui, não sabia do que se tratava, era uma vigília. Quando eu cheguei na catedral de Cajazeiras, que eu vi aquela multidão batendo palmas e os braços para cima e orando, todo mundo junto, era uma vigília da Renovação Carismática Católica. Aí eu disse, o que é culto? isso? É um culto? Né? E ali foi meu apaixonamento pela Renovação Carismática Católica. Logo em seguida, dia 22 de julho de 84, eu fiz o Seminário de Vida no Espírito Santo. E aí eu pirei, né? E aí eu queria que todo mundo fosse carismático. Comecei a encontrar resistência. Comecei a fazer um grupo meia-noite, escondido, dentro do seminário. E eu comecei a desejar ser padre carismático. Na época, o único padre que eu conhecia carismático, comecei a ouvir, era o padre Jonas Abib, que tinha um programa Estou no Meio de Voz, que passava em algumas rádios, eu comecei a assistir. E aí foi, digamos assim, quando eu conheci o Shalom em 87, em 88 eu estava vindo para Fortaleza. E o senhor conheceu o Shalom em 87, aonde? Lá em Maceió. Em Maceió. Foi a segunda... o senhor estava no seminário maior. Né? Foi em agosto de 87, estava o Moisés e mais uns 4, 5 irmãos fazendo um encontro para a Renovação Carismática. Porque quando eu fui para Maceió, e lá eu podia participar melhor, a renovação era muito mais estruturada do que em Cajazeiras. E ali eu conheci o Shalom e disse, pronto, é isso aqui que eu quero. Amor à primeira vista. Eu fui o primeiro seminarista do Shalom, embora não fui o primeiro padre, mas eu fui o primeiro seminarista que chegou aqui, no Shalom da Paz, dizendo, eu quero ser padre Shalom, fui eu. Aí depois veio o Emílio César, que se ordenou primeiro do que eu. Depois eu dei uma parada de 7 anos, porque eu pensava, mas será que isso é realmente um chamado? Eu fui muito cedo. O Shalom eu poderia casar, poderia ser celibatário, não era obrigado a ser padre. Tem os 3 estados de vida, mas fui discernindo e dei essa parada aí de mais ou menos 7 anos. Aí voltei, fiz a filosofia em Fortaleza, na Faculdade Católica, e a teologia eu fiz em Roma. Sim. Aí me ordenei diácono em 2003 e padre em 2004. Essa parada a qual o senhor se referiu, quais foram os frutos que o senhor colheu durante esse período? Amadurecimento. Eu entrei muito cedo no seminário. Então, assim, eu posso dizer que quando eu cheguei no Shalom, eu só sabia ser padre.
eu nunca tinha vivido uma experiência de nada. Então, no Shalom, eu tive meu primeiro emprego. Eu fui o primeiro contratado pela lanchonete do Shalom. Olha aí, 001. Antes eram os voluntários. Uhum. E aí o Carmadelli, na época, fazia parte, né, do financeiro da comunidade. Aí disse, olha, a gente queria contratar, mas queria saber se você... Porque eu vim para cá. Tem uma história também aí. Eu vim para cá. E o Moisés disse, bem, você não vai entrar agora, tem que fazer o vocacional e tudo. Eu terminei ficando na casa de uma família no Jardim Iracema, ajudando na renovação carismática de lá da paróquia. E aí vim para o emprego do Shalom. Mas se você, no final do mês, tiver como lhe pagar, a gente lhe paga. Aceita? Diga aceito. E aí eu nunca tinha nem comido um sanduíche na minha vida. Porque eu estudava dentro do seminário onde eu tinha tudo. É. Né? Eu estava, de certa forma, protegido. Blindado ali, né? Então eu não sabia fazer. Então, o meu primeiro emprego. E aí o mundo, né, digamos assim, começou. Né, eu posso ser outra coisa. Eu posso casar, no Shalom eu posso viver uma outra vida. Sim. Eu não só posso ser padre, eu posso ser, dentro da vocação, posso me casar, por exemplo, posso ser celibatário. Então, esses 7 anos foram de amadurecimento. Eu não me arrependo, me ordenei com 37 anos, quando, de fato, eu queria ser padre. Eu sabia o que era ser padre. E hoje eu posso dizer, eu sou muito feliz como padre. Se tem uma pessoa feliz, sou eu, como padre. Eu amo, de fato, aquilo que eu faço. Eu posso estar cansado, eu posso estar como eu tiver. Na hora que eu subo no altar, as pessoas até dizem, o senhor se transforma. 3 horas de missa na quinta-feira é pouco. E o senhor se cansa, por acaso? Porque os comentários aí nos bastidores é que o senhor não para, não. É ligado no 220 direto. Não paro e sou de fazer tudo, né? Quando você estava ali, a gente tinha ganho umas roupas para fazer brechó. Enquanto eu estava ali esperando para a gente fazer aqui esse momento, eu estava dobrando as camisas que a gente ganhou. Uhum. Então, se tem que pegar tijolos, se tem que pegar no pesado, se tem que subir, tudo isso aqui, né, que eu não sei se vocês vão mostrar alguma imagem depois a gente vai pegar. Colocar. Isso aqui passou por mim. Eu acho que aquela vocação lá de pedreiro, né, com 6, 7 anos de idade fazer. Então, às vezes, quem foi o arquiteto disso aqui? Quem foi o engenheiro? Fui eu. Óbvio que eu consulto, claro, no caso de uma construção tem que ter. Mas, muitas vezes, aqui mesmo, o arquiteto... Não, isso aí você está querendo fazer um museu. Não é museu, é para ser uma capela. Né? Porque a pessoa não tem o entendimento daquilo que seria. Sim. Mas eu, digamos assim, eu visualizo, Deus me deu a graça de viajar, de estudar na Itália, então o berço do catolicismo, aquelas igrejas, né, aqui mesmo a gente fez a frente, né, da Porciúncula, exatamente como é em Assis. Quando a pessoa chega lá, ela vai dizer, eu já vi isso aqui lá na capela. Então, tudo isso, digamos assim, foi experiência, é experiência, e para mim ser padre vai desde confessar, celebrar a Santa Missa, atender uma pessoa, como também pegar a vassoura e varrer, e limpar, e vamos, e não tem negócio de não dar certo, não dá, tem que dar. Estar a serviço. Essa ousadia na evangelização é muito importante, né, padre? Com certeza. Para a gente vencer os desafios, né, que o mundo oferece, né? Eu digo também que eu já nasci com um microfone na mão, porque minha avó tinha um rádio, um Norte-Som, antigo. Eita, e toda casa tinha, né, um rádio, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Quando eu estava de férias, eu ia no Ceará, né? Lá no sítio Beija-Flor, onde hoje nós estamos construindo uma grande obra, que é a Capela de Jesus das Santas Chagas, a primeira igreja dedicada a Jesus das Santas Chagas do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, lá, o rádio tinha uma antena, né? Subia a antena, tinha 2 coisas. Tinha um térreo, que era um fio que se botava
no chão, dentro de uma lata com areia úmida, molhada, e o outro fio subia e ia até a cumieira da casa. E até onde, padre? Cumieira da casa, né? A cumieira da casa é o teto da casa, né? Cumieira. A cumieira da casa. E aí lá tinha que ter, de um lado e outro, um pedaço de... se utilizava muito um prato de louça, certo, que era para evitar raios, essas coisas. É. Né? Então, um pedacinho aqui, e se estirava lá. E então, um dia, eu imaginei assim, mas e se eu subir essa antena um pouco mais alta, né? Será que não vai pegar mais rádios? E essa paixão pelo rádio, né? Eu gosto do rádio. Então, hoje eu sou diretor do sistema de rádio. E eu lembro que eu peguei esses fios e subi pro pé do cajueiro e minha avó brincando, você vai queimar meu rádio. Toinho, desça lá e eu em cima dos pés do cajueiro. Eu sempre fui muito, assim, visionário, não sei, né? E eu lembro que eu comecei a ouvir, o rádio ele tinha 6 faixas. Tinha a faixa de AM, que não era FM, e tinha mais 6, que eram aquelas rádios estrangeiras, que ninguém entendia nada. Então, quando eu mudava, minha avó não entendia, nem eu também. Né? Rádio em inglês. Rádio... Eu lembro que eu consegui pegar uma rádio da Alemanha, que tinha alguns programas em português. Uma rádio na Alemanha. Então, isso tudo foi... Eu me lembro que quando, alguns anos atrás, a antena da Rádio Dragão do Mar, a Rádio Shalom, caiu, então a rádio ficou fora do ar. E na época o seu Carlinho, já falecido, era o técnico, ele disse, seu Carlinho, se essa antena ela dá efeito para cima, que nós temos uma antena de 110 metros, se a gente fizer ela assim, você é doido, não tem nada a ver. Eu digo, não, por que a gente não testa? Já está assim? Né? Se ela sobe, porque tem um cabo, né, que sobe, por que não dá certo assim, no horizontal? E eu convenci o seu Carlinhos, arranjei um muque, botamos 2 postes, ele pegou o cabo e quando começou a botar a potência, estourava o fogo, né? Porque a AM tem uma força de energia muito grande, né? Aí a gente foi baixando e com 3,5 kg deu certo. Então a rádio funcionou durante mais de 6 meses, que foram os meses de campanha. Eu fiz uma campanha de 1 metro da rádio, que caiu total, um raio derrubou. Então ela funcionou e o seu Carlinhos disse, isso não existe, isso é um milagre. Isso é um milagre. Mas eu trouxe da minha infância aquela coisa de que a antena... Um experimento lá na infância. E nós fizemos, quando botou com 5 quilos era o fogo, dando aqueles papos baixa, 4. Vai testando. Né? Até que com 3,5 a rádio funcionou e deu, pelo menos na região metropolitana, ouvir a Rádio Shalom. Ainda hoje os postes estão lá e o fio ainda está lá no Mudubim. Então, isso eu devo a essa minha... Eu gosto muito de mexer, um eterno curioso. Então, depois eu comecei a usar o serviço de som da prefeitura e fiz um programa, Jesus Te Ama, com as músicas do Padre Zezinho, que era o que tinha na época, os LPs, né? Depois eu participei no seminário, uma vez eu fui fazer a leitura na Rádio Alto Piranhas. Quando terminou, ninguém queria mais outro. E eu fiquei todo dia indo. Acho um carisma que Deus me deu. Até na Rádio Vaticano eu participei já. Foi mesmo, pai? Como é que foi isso? Quando eu estava morando lá, no ano 2000, então, para a sessão de português, né? Porque lá tem todas as línguas do mundo. É a maior rádio, né, que tem no mundo. E eu tive participações durante o jubileu do ano 2000. Maravilha. Já são quantos anos de sacerdócio? Esse ano eu completo 19 anos. 19 anos. Dia 22 de dezembro. Já atingi a maioridade sacerdotal. E de comunidade? Comunidade
Em fevereiro vou para 35. 35 anos. De comunidade de vida. Comunidade de vida. E 36 que eu cheguei aqui. Padre, qual é o considera o maior legado da comunidade Shalom para o mundo hoje? O que me atraiu, que foi a evangelização. Nós temos a unidade, a intimidade com Deus e a evangelização. É o tripé, né, que sustenta a vocação. A unidade entre nós, a intimidade com Deus, que é a espiritualidade, e a evangelização. Eu acredito que o homem que não tem o conhecimento da palavra de Deus, aí é a infância, né? O homem que não conhece Deus, ele é cego. Ele, como diz Apocalipse, é cego, pobre e nu, né? Essas três coisas. Então, a comunidade, ela evangeliza de modo explícito, ela leva Jesus Cristo. Hoje nós estamos em 32 países do mundo, inclusive em países em que evangelizar é crime. Mas nós estamos lá, né? De alguma forma, levando Jesus Cristo. Então, para mim, esse é a maior... Porque, assim, cada um vai ter uma experiência diferente, para outros talvez seja... Claro, o tripé só funciona com as três pernas. Sim. Mas, assim, a evangelização é o que me move. Como eu te disse no começo, para evangelizar eu faço qualquer coisa, né? Se é para levar a palavra de Deus, não importa se é numa difusora, como eu fiz, se é numa rádio, se é numa televisão, se é com um panfleto, se é falando com alguém na rua. Sim. Eu acredito muito na evangelização. E nos tempos de hoje, qual o senhor acha que é o maior desafio para evangelizar no mundo atual? Veja, o mundo, já dizia Paulo VI, hoje São Paulo VI, o mundo está cansado de pregadores. E hoje, com o advento dessas inúmeras, milhares de igrejas diferentes, de certa forma as pessoas estão decepcionadas. Eu acho que a Igreja Católica mesmo, digamos assim, perdeu muito em qualidade a vida sacerdotal, porque o padre sempre foi muito respeitado. Eu trago o padre Linhares, que era um homem que ele vivia somente para Deus. A gente só via o padre lá no altar. E eu me lembro que de 6 em 6 meses ele ia ao banco. Então você imagine, quando ele passava, eu morava na casa dos meus pais, na avenida principal, aquele homem de batina, né? Respeito, e vinha andando, e as mães que levavam os filhos para abençoar, o padre abençoar, e a gente beijava a mão do padre. Aquilo era, né, assim, 6 em 6 meses ele saía. O meu pároco, ele não tinha televisão em casa, ele não tinha rádio, ele vivia ali para atender as pessoas. Então, assim, nos últimos anos nós tivemos muitos problemas na igreja, muitos escândalos que foram muito, digamos assim, trabalhados pela mídia, porque não se fala de um padre santo, não se faz uma reportagem no Fantástico da vida de um sacerdote que se doa dentro de uma favela, ou num hospital, ou numa paróquia, não. Agora, se o padre cometer algum pecado, então aquilo se leva para a mídia. Então, Paulo VI dizia, o mundo moderno está cansado de pregadores e não quer ouvir pregação, mas o mundo de hoje segue as testemunhas. Então, o desafio hoje é não ser somente um pregador, mas ser testemunha do Evangelho. Quem chega perto de mim quer saber se eu sou aquilo que eu faço no altar.
se na minha intimidade eu vivo aquilo que eu prego. Então, o desafio hoje é viver uma vida autêntica. Aquilo que o Papa Francisco tem, ele mesmo dado o exemplo. A pobreza, o padre precisa ser um homem desapegado, o padre precisa ser um homem simples, o padre precisa ser um homem aberto. E eu diria também culto. Acho que nós perdemos muito nos últimos anos assim. Eu tive a graça de estudar no meu seminário menor, onde nós tínhamos, fora as aulas, 6 horas de estudo, pessoal. A gente vivia o dia todo para estudar. De manhã estava no colégio. E à tarde a gente estava, e à noite estudando. Então, até falta isso, né? É até uma temática que a gente discute muito aqui, uma discussão interna aqui, minha e do Pedro, a gente refletindo sobre o lado pastoral e o lado intelectual da igreja, né? Essas duas frentes que precisam caminhar juntas, e aí muitas vezes a gente fica debatendo o que no momento atual, o que é mais importante, o que é que a igreja mais precisa, o que é que o povo mais demanda. É a intelectualidade ou é o pastoreio? Na visão do senhor, como é que o senhor enxerga hoje? Olha, eu escuto muitas pessoas dizerem o seguinte: padre, o senhor sabe falar para todas as pessoas. Tanto o douto, o sábio, entende como a pessoa simples. Eu acho que se um padre ele vai para o altar e fica lá falando uma linguagem que ninguém entende, vai ter a piada lá, né? O padre fala uma padaria, eu não entendi uma bolacha, né? Eu acho que o que nós precisamos, e eu naturalmente, assim, eu acho que um dom de Deus, de saber pegar a teologia, os ensinamentos bíblicos e fazer com que aquilo ali seja entendido pelas pessoas, né? Então, uma coisa não pode ser, como é que a gente diz? Se dissociar da outra, né? Da outra, não. Nós precisamos de padres bem formados, padres que conheçam bem a palavra de Deus, até por causa da ignorância, né? Hoje, nossos católicos escutam esses televangelistas que estão no rádio, na televisão, e aprendem uma série de heresias. E eles se convencem que aquilo é certo. Então, o padre precisa saber explicar. Com certeza. Biblicamente, formar falando, o povo, né? Formar bem. Então, bem formados e, ao mesmo tempo, com a linguagem. E nisso eu agradeço a Deus, que Deus me deu essa graça de saber pregar para todo mundo. O povo até diz, padre, na quinta o senhor tem uma homilia, no domingo já é outra, né? A forma... Mas de acordo com a Assembleia também, com né? certeza, com o público. Agora eu ia tocar na missa de quinta-feira, né? Aqui o senhor recebe aqui uma multidão, tá? Dá em média quantas pessoas? Olha, nós já tivemos aqui no Shalom mais de 5.000 pessoas numa missa de quinta-feira. Depois veio a pandemia. Aí parou, né? Aí parou, e aí depois da pandemia nós tivemos já agora novamente no cerco o Shalom lotado, né? Mas assim, depois da pandemia teve uma diminuída. Mas o que eu ia falar para o senhor é o seguinte: teve uma vez que eu estava aqui na missa da quinta-feira, antes de começar, cheguei mais cedo, eu acho que eu vim para não sei, eu acho que foi acolhimento, ali a oração, né? Aconselhamento. Aí eu estava ali, sentado ali, aguardando a missa iniciar, e tinha algumas pessoas ali, aguardando também, e eu ali comecei a escutar aquelas pessoas conversando, né? E me chamou a atenção o que elas estavam conversando. Um disse assim: esse negócio aqui é da igreja, isso aqui, é da igreja católica. Aí o outro respondia: é tipo uma igreja, só que dentro da igreja. Mas será que eles têm um CNPJ deles aqui? Porque isso aqui deve dar muito dinheiro, um negócio desse. Aí eu prestando atenção naquelas conversas. E agora há pouco, antes de começar a nossa gravação aqui, ali embaixo, chegou um rapaz, um moto Uber, né? E aí ele olhando ali as coisas, as cruzes, os objetos.
Aí ele comentou com a pessoa ali do atendimento. O Shalom é católico? Aí a pessoa explicou, é uma comunidade, pertence à igreja. Ou seja, tem muita gente que ainda não sabe, que nem entende ainda o que é uma nova comunidade, né? O que é a nova comunidade dentro da igreja. Ou seja, essas pessoas ainda são pessoas que ainda a mensagem, a palavra ainda precisa chegar nelas, né? Enquanto existir gente que precisa conhecer, mais do que conhecer a comunidade Shalom, conhecer a palavra de Deus, né? E conhecer o amor de Deus, né? Como eu tive aqui na missa do domingo, agora o último, e o senhor recepcionou os jovens que estavam vindo do seminário, né? E aquilo ali é muito importante, o senhor acolher jovens que podem ter tido o primeiro encontro, a primeira experiência com Deus. E aí, poxa, o padre fez questão de acolher a gente, rezou por mim, rezou por nós dentro da missa. Isso é maravilhoso. A missa da quinta-feira é engraçada. Sempre foi assim. Aqui na quinta-feira nós temos de um juiz a uma pessoa bem heterogênea, né? Entendeu? Vem aquelas caravanas, né, padre? Isso, vem todas as classes sociais, políticos, professores, pessoas daqui da aldeota, pessoas, né, das periferias. E, claro, como na época de Jesus, as pessoas eram atraídas pela cura. O Evangelho diz lá que as pessoas elas procuravam Jesus a fim de tocá-lo para serem curadas. E a notícia se espalhava. Então, sempre eu pergunto, quem está aqui pela primeira vez? Nunca teve uma missa que não tenha sempre um bom número de pessoas que vêm pela primeira vez. Pastores evangélicos, protestantes, irmãos de religião de matriz africana, de todo tipo. E comunidade Shalom. Já o nome, né? A pessoa não sabe Shalom, o que é Shalom. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, lá na recepção tinha um quadro com a bênção do Papa João Paulo II, né? Que é aquela bênção apostólica, e um quadro, né, de Nossa Senhora, porque não, olha aqui, é católico. Porque, como eu falei, nós estamos num mundo muito pluralista, cheio de tantas seitas, de tantos grupos, de tantas coisas. No começo as pessoas tinham medo. Hoje não, porque elas vão em todo canto, então elas vêm já, está lá no Shalom. Só que hoje nós temos padres, né? E o fato, por exemplo, de eu estar na mídia, então isso ajuda, né? Ajuda muito. Disseminar e as pessoas conhecerem, né? É impressionante. Um dia eu estava voltando de uma missa e coisa lá do Google Maps, sim, botou a gente numa rua. O GPS lá. O GPS mandou a gente para uma rua sem saída, né? É raro, mas acontece muito. E quando nós eram umas 11h30 da noite, estava vindo do interior. E de repente tinha um grupo de rapazes lá. E então eles vieram, né? E eu vi que eram pessoas assim que ali ia ter um assalto. Aí a pessoa ficou apavorada. Eu disse, não, calma, vamos acender as luzes. Eu estava de klezma. E acender as luzes do carro. E ficamos, porque não tinha o que fazer. Não dava mais tempo, né? Daria até tempo voltar de ré, mas a pessoa estava muito... A senhora estava muito aflita, muito nervosa. Aí eles vinham, aquele jeito de andar, né? Assim e tal. Aí o chefe, assim, deles, né? Quando olhou assim... Ei, negado, aí é o padre da televisão. Aí eu disse, pois é, eu sou o padre da televisão, vem cá para dar uma benção, não sei o quê. Isso aí minha mãe assiste todo dia, o senhor tá lá, aquele negócio, tem misericórdia de nós, do mundo inteiro. Aí depois eles disseram, agora saiam daqui, que aqui boca quente. É boca quente. Aí eu digo, né, a evangelização foi quem me salvou do assalto naquele dia, né? Então hoje as pessoas já nos conhecem, sobretudo pelo... Eu tenho o texto, né, na TV Jangadeiro, todos os dias, 7 horas o Padre Reginaldo, 7h15
15, 7h20 eu entro. Primeiro vem aquele que vai abrir, né? Depois vem o principal, que aí vem o senhor, né? Eu acho que ele é o principal, mas aí eu pego carona nele, né? Tá certo. Padre, vamos falar agora sobre essa maravilha que o senhor construiu aqui. De onde surgiu a ideia de construir uma capela das relíquias? Antes de tudo, só para explicar para o pessoal, que eu acho isso extremamente pertinente, explicar um pouco para quem está assistindo o que são os santos. Não existe adoração, existe adoração, toda essa estrutura. E o que a igreja explica sobre isso, porque sempre tem gente na rede social perturbando, dizendo que adora imagem, dizendo que não, todas aquelas nuances, né? Eu sempre digo para as pessoas assim: nós não adoramos imagem, que nós não somos idiotas. A imagem, ela na história da igreja, era chamada a Bíblia dos pobres. Quem visita as grandes catedrais do passado, né, as igrejas do passado, sabe que a Bíblia ela era toda pintada ou na iconografia, ou às vezes com azulejos, ou com, como é na catedral daqui, os vitrais. Então, o povo não a Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo. Isso é falso. É porque ninguém sabia ler. Né? Se hoje ainda tem gente que não sabe ler, no Brasil, analfabetos, imagine. E sem falar que era difícil você produzir uma quantidade grande, né? Então, o nosso povo tinha a pintura, as imagens, como uma Bíblia. Porque tinha lá a Arca de Noé, as histórias da Bíblia todas você vê nas igrejas antigas, nas catedrais, né? Você vê aqui esse frontal, portal da Capela da Porciúncula, aí aquela Nossa Senhora, Jesus. E o povo criou um amor às imagens, né? Mas nunca foi um amor de idolatria. Porque só é idolatria quando alguém considera que aquilo é um Deus. Se você for lá no Canindé e pegar com uma senhorinha assim, bem simples, perguntar: minha senhora, São Francisco é Deus? Ela vai dizer: não, não é Deus. Deus é nosso Pai maior. Então ela não comete idolatria com São Francisco, porque ela sabe quem é São Francisco e ela sabe quem é Deus. Agora, os santos, esse é o erro dos protestantes, e eu conheço muito bem porque estive, né, lá dentro, né, no período que eu... É achar que existe um antagonismo, existe uma guerra entre Jesus, mas não. São Paulo diz na carta aos Efésios que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, e os santos são membros do corpo de Cristo. Paulo mostra a igreja como um corpo. E aí ele diz, o dedo, os olhos, as pernas, tudo é importante. Então, quem é um santo? É alguém que amou da melhor forma possível todas as suas forças a Deus. E por isso, aquela pessoa, ela pode auxiliar. Eu sempre falo que, claro que o nosso intercessor junto do Pai é Cristo. Não há dúvida disso. Todas as orações oficiais da igreja terminam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Não diz por São Francisco de Assis, por São Padre Pio, por Santo Antônio. Não, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o intercessor principal. Mas existe o intercessor secundário. Tanto que, por que os evangélicos pedem oração ao pastor? Por que eles não pedem logo a Cristo? Pastor, ore por mim. Quer dizer, de certa forma, é até uma hipocrisia. Eles não aceitam a intercessão dos santos e aceitam que eles são intercessores. Como? Se não tem intercessor, não tem ninguém, nem pastor, nem padre, nem ninguém. O Apocalipse, no capítulo 3, agora ou é 8:3 ou 3:8, né? Diz que, eu acho que é capítulo 8, versículo 3,
os anjos pegaram seus turíbulos e encheram de incenso, aquela fumaça que são as orações dos santos. Por causa de uma teologia errada, os protestantes, nem todos, mas a grande maioria, pensa que após a morte as pessoas estão dormindo. Nossa Senhora está dormindo. O Apocalipse mostra que não tem nada de sono, né? Eles estão lá diante do trono, cantando, louvando, e João disse que era um barulho como se fosse de uma grande cachoeira, das grandes águas. Estão lá louvando a Deus. Jesus disse ao ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Não vai estar dormindo no Hades, no Sheol, como era a doutrina do Antigo Testamento. Mas eles faltam os 7 livros da Bíblia, exatamente o avanço teológico que eles não têm. A Bíblia protestante é uma Bíblia aleijada, é uma Bíblia que faltam 7 livros. E são exatamente os livros sapienciais que eles tiraram, que Lutero tirou, que impede que eles possam ter o crescimento do que houve da revelação, inclusive da ressurreição. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Já os fariseus aceitavam a ressurreição. Era como se fossem uns ateus práticos, né? Mas os santos são aqueles homens e mulheres escolhidos, e aí eu entro nas relíquias. Por exemplo, por que Eliseu quis a capa de Elias? A veste era uma relíquia. E Elias disse assim: se você me vê quando estiver subindo, e ele conseguiu pegar a capa. Logo em seguida ele vai para o Jordão, bota a capa na água e o Jordão se abre. A capa de um homem. Os lenços de Paulo, que os Atos dos Apóstolos diz que eles levavam para os endemoniados e os doentes, e eles eram curados com o lenço de Paulo, uma relíquia. A sombra de Pedro, uma relíquia. Curava, Pedro passava, eles botavam os doentes na praça e a sombra curava. No Antigo Testamento conta que estavam enterrando um homem e na hora vieram os assaltantes, eles correram, o defunto caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu e o homem ressuscitou. Uma relíquia. O cajado de Moisés, que tocava a água, que fez os milagres acontecer, uma relíquia. Então, o que é uma relíquia? É um fragmento, se é de primeiro grau, osso, cabelo, pele, carne, sangue de um santo. Se é de segundo grau, a veste, o terço, os objetos que ele usou. Ou de terceiro grau, quando é tocado numa relíquia. Então, o primeiro grau sempre é uma parte do corpo. Do corpo. Certo. Do corpo. Diretamente do corpo. Diretamente. Se for um lenço com fragmentos de sangue, Primeiro grau. é considerado primeiro grau. Aqui nós temos, por exemplo, um lenço. Daqui eu estou vendo do Padre Pio que tem sangue. É então, primeiro grau porque tem o sangue. Tem o sangue. Mas fosse só usado por ele, seria segundo grau. Entendi. A roupa dele, segundo grau. Entendi. Certo? Então, quando morei na Itália, que conheci Padre Pio e me apaixonei por ele, as primeiras relíquias que eu consegui foi de Padre Pio. Tanto que aqui na capela que eu coloco os santos franciscanos, 11 relíquias são de Padre Pio. Cabelo, o lenço, o guanto, a luva, relíquia do corpo, enfim, tem 11 coisas do Padre Pio. 20% do Padre Pio está aqui. Então, porque foi o primeiro. Depois eu comecei a ganhar daqui, dali, e em 2016 tudo isso aqui estava dentro do meu quarto. Era mesmo. Era. Os santos tudo apertadinho. Tudo apertadinho. Claro, não estava estruturado como hoje está. Por exemplo, tem um relicário ali que tem mais de 100 relíquias em forma de cruz. Não estava daquele jeito, mas a relíquia estava comigo. Sim. E foi quando em 2016 eu ouvi Jesus me dizer assim: não é justo que você guarde tudo isso para você. Aí eu fiz uma exposição
no dia 1º de novembro de Todos os Santos. Coloquei lá no pé do altar, na missa, e depois da missa o povo foi olhar e tudo, era novidade. No 2017, dia de Todos os Santos, vim para cá. Aí, aqui era um auditório. Não tinha nada disso ainda, né? Ali eram salas, fiz aqui. Ficou uns 8 dias. 2018, aí as pessoas, mas por que não demora mais? Aí passou um mês. Aí veio a ideia. Aí nós fizemos uma capela no primeiro momento, que não era essa. E aí, no segundo momento, nós transformamos a sala, que era a sala de vídeo, das transmissões, nessa parte. Tinha uma capelinha ali, abrimos para cá e fizemos toda essa reforma. E de lá para cá, não paro. Sempre que eu vou a Roma, a Europa, eu digo até que os santos, eles me vêm atrás de mim. Já procurei, vamos ali que a casa é boa. Vamos ali, que lá nós vamos ser conhecidos. Então, tudo isso assim... Quantas relíquias aqui o senhor sabe? Cerca de 700. Tem tudo catalogado Tem, assim, direitinho? inclusive com os documentos. Nós temos os documentos porque para expor uma relíquia à veneração pública tem que ter a documentação. Quem é que faz esse tipo controle? É a arquidiocese? Ou é diretamente algum ligado à cúria lá em Roma? No caso aqui, eu sei das normas da igreja. Sim. Existem normas. Certo. Né? E Dom José sabe, inclusive eu já dei relíquias daqui para ele, né? Quando ele precisou para consagrar o altar do seminário lá, nós fizemos a doação. Então, assim, eu já conheço, né, a doutrina sobre as relíquias, como deve ser exposta as relíquias, e assim eu sempre tenho esse cuidado de expor somente relíquias que tenham a segurança de que, às vezes, por exemplo, tem alguma coisa aqui que não tem um documento, porque quando o padre me deu, ele não tinha mais o documento, mas aí eu tenho uma assinatura dele, de que aquilo é da história, atestando que é autêntico. Sim. Agora, padre, uma pergunta aqui, no meio de tanta relíquia aqui, o que tem aqui de mais surpreendente, assim, para quem for viver? Olha, a relíquia da Santa Cruz é uma coisa que foi um padre que morreu com 95 anos que me deu. E essa relíquia já tinha vindo de um padre jesuíta que passou 40 anos no Vietnã. E o documento é de 1778. Então, assim, sempre me perguntam qual é a relíquia mais importante. Eu diria que todas são importantes. Agora... Mas não tem nenhum, assim, um xodozinho do senhor, assim? Olha, as do Padre Pio não deixa de ser. Deixar os outros santos enciumados, né? Não, mas eles, eu tenho um amor por eles tudinho, né? Por eles todos. Mas é óbvio que eu não vou dizer que eu tenho a devoção a todos os santos da mesma forma. O Padre Pio é porque entrou na minha vida, sim. Tem todo o histórico. Santo Antônio aqui tem 3 relíquias dele, do osso, do símbolo e da roupa. Mas eu acho que eu amo mais o Padre Pio do que eu sou um Santo Antônio do meu nome, embora estamos no páreo, tá no fazendo páreo. amizade também. Não, eu falo mais surpreendente assim, é que para decidir uma favorita é mais complicado, mas umas bem diferentes, assim, né? É que eu acho que também depende do católico que você é, né? Por exemplo, tem ali São João Maria Vianney ali que eu vi. São João Maria Vianney é da hora, Santa Afonso Ligório. Então tem o pessoal que você fala aí. Eu acredito que tem muito a de devoção. De doutores, tem algum? Tem, né? Da igreja? Doutores da igreja. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha já é, né? Doutora? Já. Não, Santa Terezinha Santa Terezinha, Santo Afonso Maria Ligório, Santo... ali do Rosário, São Catarina de Sena, sim, que é doutora, e o
Cadê, meu Deus? Calma, que é muita relíquia. Tem os dois santos, ali que estão ali com Nossa Senhora da Pompeia, né? Que é Santa Catarina e Santo... Deu branco agora. Deu branco total. Que é doutor da igreja. Sim. Padre, aí Tem vários. Tem um bocado. Aí a capela fica aberta à visitação pública. Aberta das 8 da manhã ao meio-dia. Agora está aberto o dia todo. Sim. Nós acabamos de contratar uma pessoa que fica até 9 horas da noite. Até 9 horas da noite. Então, se você deseja conhecer aqui a Capela das Relíquias, chama-se Capela das Relíquias. Santas Relíquias. Das Santas Relíquias. Então, a pessoa vem ao Shalom da Paz, Rua Maria Tomás 72, entra, vem até a rádio. No primeiro andar, nós estamos aqui no primeiro andar da rádio. Antes de vir aqui, passa lá, fala com o dono da casa. Exatamente. Nós temos a capela, que é a capela de adoração 24 horas, que é a capela da manjedoura, com Jesus Eucarístico, e a capela das Santas Relíquias. Vocês acreditam que eu tenho relíquias que estão na minha sala que não estão ainda aqui? É mesmo? Eita. Tem que arrumar um espaçozinho aí, porque já está ficando pequeno já, né? Está bem cheio, né? Está bem cheio. Tem relicários que tem mais de 100 relíquias, 15 relíquias, 40 relíquias. O senhor tem conhecimento de outra capela no Brasil de relíquias? Olha, deve... Qualquer, assim, capela das relíquias do Brasil, acho que não. Nós temos uma capela em Portugal, que ela tem... Eu visitei em Ourém. E eu creio que no Brasil tem assim. Você vai no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, então tem algumas relíquias. Às vezes numa casa religiosa, mas... Com essa diversidade toda aqui, né? Aberta, assim, ao público, não. Que eu acho que em São Paulo tem algumas vezes eles fazem uma exposição, mas pegando daqui e dacolá. Tudo agora, junto num canto só, acho que não. Agora, padre, quem quiser vir fazer uma oração para um santo específico, também está liberado. Pode vir, bota sua oração sem intençãozinha no Paizinho do Santo. Pode rezar e vir para cá. Né? Show. É aberta, né? Show. Maravilha. Tudo é filmado, né? Porque a gente já teve, infelizmente, caso, né, de alguém que eu não consigo entender, né? Como é que alguém pode querer tirar para rezar uma coisa que não é sua, né? Mas é contraditório. Voltou. A relíquia de Santa Teresa d'Ávila foi levada. A pessoa não tinha nem noção. Ela achou bonito o relicário. Entendi. O relicário. Entendi. Agora, qual foi a relíquia mais difícil de conseguir? Assim, alguma história boa aí de relíquia aí para conseguir? Rapaz, a que foi mais difícil foi a de Santa Faustina, que está ali. Porque eu fui para Polônia e estava tendo o 2º Congresso Mundial da Divina Misericórdia. E quem estava coordenando era o cardeal de Viena, Schombos, acho que é esse o nome dele, cardeal Schombos. E como ele gosta muito do Shalom, então eu fui lá, né, e disse ao cardeal, me ajude a conseguir a relíquia de Santa Faustina. E ele disse, infelizmente, as freiras aqui são tão seguras com as relíquias que nem para o cardeal elas dão. Nem para mim. Eu sei que ele fechou a Fechou as portas. Mas o senhor, o cardeal está aqui. Não consigo. Aí, no 2º dia, eu fui... Eu não falava polonês, falava italiano, espanhol, mas não falava nem inglês e nem polonês. Então estava comigo um irmão da comunidade de vida que falava um pouco de inglês. Então eu fui até a portaria. Quando eu cheguei na portaria do convento onde viveu Santa Faustina, né? Onde ela viveu os últimos anos e onde foi sepultada e tudo. Então, eu olhei assim para cima e em cima da portaria,
que tinha assim, um vidro de ferro, né? Aquelas portarias de convento, né? Sim. E tinha São Miguel Arcanjo. Eu disse, pronto, São Miguel Arcanjo aqui vai Tem um amigo já. abrir a porta, né? Me agarra nele aqui. Aí eu disse, São Miguel, tudo. Aí a freira estava lá, escrevendo no telefone. Aí, finalmente, ela olhou para a gente, perguntou do que se tratava, e o menino, eu falava e o menino dizia, eu sou padre e tudo. Aí ela disse assim, muito secamente, disse, a madre é a única pessoa que pode liberar relíquias. E durante esse congresso, a madre está empenhada no congresso. Ela não está recebendo nem atendendo ninguém. E voltou a trabalhar. Muito Simpático. simpático. Aí eu disse, Santa Faustina, se a senhora quiser ir comigo, por favor, dê um jeito. São Miguel Arcanjo, Santa Faustina, São Miguel Arcanjo, fica em pé. E ela lá, né? Olhando ela trabalhar. Aí, de repente, ela se virou novamente e disse, vocês querem mais alguma coisa? Aí eu disse, não, a gente queria muito falar com a madre. E ela, eu notei que ela se irritou, assim. Ela, Ficou incomodada. eu já disse que a madre não pode atender. Aí eu, madre, irmã, por favor, fala em português. E o menino tentando falar. Eu vim de tão longe. É do Brasil, não sei o que e tal. E aí, ela, eu acho que para se ver livre, ela pegou o telefone e ligou lá para dentro. Despachar esse cearense aqui logo. Aí falou e se virou e disse assim, se vocês quiserem esperar uma meia hora ou mais, a madre vai atender. Eu disse, yes! Aí fiquei lá. Uma meia hora depois veio uma freira muito gentil, gente boa. Mas ela estava fazendo o papel dela lá. Né? Assim, o europeu ele é diferente. Né? O brasileiro é muito... o povo latino é mais... Sim, é assim, não é não. E acabou, não tem, eles são mais assim. Aí essa irmã veio e nos convidou para entrar e disse que era a secretária da madre e perguntou do que se tratava. Eu tinha levado o tablet, então eu mostrei as imagens da Festa da Misericórdia, mostrei esse altar, né, que não era esse, era o outro da capela e tudo. E eu estava com um terço, rosário, todo rosário, daquele que eu não tenho aqui, mas que você vai puxando o cordãozinho, ele marca, né? Você para de rezar, depois continua. Sim. São 2 cordões e ele puxa. E ela de olho nesse meu rosário. E eu ali. Santa Faustina, vamos embora. Quando ela viu as fotos, que viu os vídeos, ela ficou impressionada, porque as festas aqui no céu, né? Na época do Paulo Sarrazate, milhares de pessoas, né? 15, 20 mil pessoas. Aí ela disse, o que é isso? Eu disse, é um rosário. Isso é um rosário. E o menino traduzindo. Isso eu nunca tinha visto. Aí eu mostrei isso, olha aqui. Eu falava e o menino traduzia. A gente pode estar rezando. Ela, eu amei. Se a senhora quer. E eu assim, dei um desapego, porque eu já tinha tocado com esse rosário em vários lugares santos, mas dei para ela. Aí ela disse, esperem aqui. Aí foi e voltou com a madre. Quando a madre chegou, eu mostrei tudo de novo, as imagens. E aí já era ela. Olha, madre, que coisa linda. Quantas pessoas, não sei o quê. E o rosário na mão já, que eu tinha dado. E ela incentivando a madre. E eu não esqueço, a madre olhou e disse assim, vocês estão sendo, no Brasil, nossas mãos, nossos olhos, nossa presença. Porque nossa missão é levar a misericórdia ao mundo, conforme Santa Faustina recebeu de Jesus. E lá vocês estão fazendo isso. O senhor tem a carta do bispo, do pedido da relíquia.
Aí eu disse, eu não esperava. Eu disse, não tenho a carta. Aí a irmã, né? Disse, sim, mas se ele fizer a mão, ele pode fazer. Ele pode fazer aqui a carta na mão. E aí ela olhou assim, aí disse, faça. Eu me lembro que a secretária me deu o papel, um lápis, não era nem uma caneta. Eu, padre Antônio Furtado, sacerdote da comunidade católica Shalom, venho através dessa pedir a relíquia de Santa Faustina Kowalska e tal. Aí ela voltou com a relíquia na mão. Primeiro grau? Aqui tem uma de primeiro grau, ex ossibus, e aqui tem uma de segundo grau, que era da veste. Aí eu disse, madre, eu queria tanto a de primeiro grau, de ex ossibus. Aí... Explique o que é, padre. O osso de Santa Faustina. Certo, ex ossibus é um pedacinho do osso. Tem ex capille do cabelo, ex pele e tal. Uhum. A nomenclatura existe, né? Aí ela disse, agora não tem o relicário. Aí a irmã, a secretária, e aquele padre que o padre ficou de vir buscar da Colômbia ontem, bem pago. E não veio. Aí ela disse, mas realmente ele não veio. Pois se ele não veio, o padre já está aqui. Que inclusive está ali, vocês podem até filmar, é um relicário muito bonito, né? Que tá bonito, ali. É bonito mesmo. Então ela mesma preparou e foi muito interessante, porque quando nós saímos de lá já era bem 5 horas da tarde, das 2 da tarde para conseguir essa relíquia, e eu com a relíquia para cima e para baixo, parecia uma criança dentro de uma caixa. E ela também me disse, olha, agora eu vou lhe mostrar coisas que os peregrinos não veem. Ela me levou dentro do convento, no quarto de Santa Faustina viveu, no cemitério onde ela foi enterrada, onde estavam as relíquias dela na capela, onde Jesus aparecia. Foi assim uma grande graça, riqueza, né? Então, cada relíquia dessa tem uma história mais ou menos desse tipo. Sim. Essa foi assim, digamos, a que mais deu trabalho. Porque eu não tinha carta do bispo, porque as congregações elas pedem, porque a relíquia não é uma coisa para ser doada daqui para lá. De todo jeito. E também não é infinito, Maravilha, né? viu, Tem um limite de relíquia, né? Padre, para a gente logo já partindo aqui para o encerramento, infelizmente, porque o papo tá bom demais, mas o que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente e para quem assiste? O senhor que é sacerdote, atende tantas pessoas no sacramento da confissão e também em direção espiritual, em acompanhamentos, como é que o senhor vê hoje a dor do ser humano hoje? O que é o que o senhor sente? Qual tem sido a maior dor das pessoas que têm trazido para o senhor? Como é que o senhor tem sentido? A maior dor é a ausência de Deus. Eu acho que no passado, 50 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas tinham valores cristãos, as pessoas tinham uma maior resiliência. Eu venho de uma família pobre, que dependia da chuva, que pedia a São José para chover, que tudo dependia de Deus. Eu cresci, né? Chegava uma serpente, uma jararaca, uma cobra, e a minha avó pedia a São Bento, e a cobra ficava lá parada o dia todo, até que um filho viesse para matar, ou então a roça, né? A broca pegava fogo, entrava na floresta, na mata, e ela se ajoelhava, rezava o ofício e pedia. Então tudo dependia da chuva. Eu me lembro que um dia meu tio chegou e disse assim, olha, a roça, a lagarta está comendo todo o feijão. E a minha avó disse, leva a cruz que Frei Damião abençoou de palha do dia dos ramos, né? Pegava os ramos, fazia uma cruzinha. E eu fui com meu tio. Então chegamos na roça, estava lá a lagarta comendo tudo. E nós botamos lá, rezamos um Pai Nosso, Ave Maria, botamos pertinho lá do pé de feijão. E eu me lembro que no outro dia eu fui com ele. E essa imagem está como um filme na minha mente.
Quando eu cheguei, estava aquele monte de borboleta amarela, azul, sobrevoando. As lagartas desaparecendo. Hoje eu fico arrepiado porque é uma coisa que... Aquela cena de filme. Aquelas lagartas viraram, eu não sei o que foi aquilo, mas a fé. A gente não tinha nada, a gente tinha a fé. O certo era certo, o errado era errado, a honestidade, a viver a família. E hoje está tudo destroçado. Principalmente aqui nós recebemos muitos jovens destruídos, sem vida, sem sentido de vida, e não sabem a quem recorrer. Porque minha avó sabia e nos ensinava a quem recorrer. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada, tem que pedir a Deus. São Sebastião, Santo Antônio, São José, cada santo tinha uma serventia, digamos assim. São Bento era as cobras, era... Então, hoje, falta Deus na sociedade. E elas chegam doentes e não sabem a quem recorrer. Eu acho que isso é o maior mal. E dentre eles, a depressão, a falta de sentido de vida, pessoas jovens que querem morrer. Minha filha, mas você quer morrer? Porque nada tem sentido. Pessoas que fazem faculdade, acabei o namoro, porque minha rede social, perdi o canal, quero morrer. Falta de sentido de vida. Esse é o maior problema de hoje. Porque a gente tinha sofrimentos, mas a gente sabia a quem recorrer, a gente sabia a quem pedir. E hoje não tem mais. Eu acho que a ausência de Deus na vida de uma pessoa é terrível. É o pior dos sofrimentos. É não conhecer o amor de Deus, é viver como cão sem dono, né? na expressão popular. É isso. Padre, e o senhor recentemente também passou por um episódio muito traumático, né? Que foi o acidente que o senhor sofreu. E como que foi, após o acidente, ter que ver Deus ali, ressignificar tudo que aconteceu? Então, a gente estava voltando desse trabalho de evangelização que eu tenho feito lá em Mauriti, no interior. E no carro vinha eu, meu secretário, o Anderson. Nós estávamos de cinto. Eu mandei eles botarem o cinto. Atrás vinha o Júnior, a Vevé e a Mainha, que foi a babá que nos criou. Ela foi criada pelo meu avô, ficou com a minha mãe quando eu estava grávida de mim. E aí veio o meu irmão, os 4 irmãos, ela criou todo mundo. Ficou com minha mãe faleceu em 2002. Ficou com meu pai faleceu em março. E era o dia 23 de abril. Então foi quando eles saíram em Jaguaribe, foram no banheiro, quando voltaram não botaram cinto. E depois de Jaguaretama, o pneu furou. Tudo é muito rápido. E é engraçado que eu acho que o próprio Deus nos protege, porque eu me lembro do barulho, quando estourou o pneu, eu disse, meu Deus. Aí em seguida eu já me baixei e fiquei, Jesus, 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 Jesus. E aquele barulho terrível, mas eu não lembro, por exemplo, que o carro capotou 5 vezes. Era uma Hilux. A manhã foi jogada 15 metros depois do local onde o carro parou. O Júnior foi jogado uns 10 metros atrás. Quebrou 10 costelas. A Vevé teve 120 pontos na cabeça e, na linguagem do médico, 3 vértebras explodiram da coluna, ela ia ficar tetraplégica. Amanhã estava iniciando um processo de Alzheimer, por isso que eu a trouxe para cá e vi que Deus protegeu. E a marca que ficou em mim foi aqui na mão, né? Que eu estava vindo de Jesus das Santas Chagas. Eu digo, então é uma chaga, né? E 4 pontos na cabeça. O pessoal lá do IML, os especialistas que viram o carro, que foi perda total, disseram que faltou 2 dedos para o ferro entrar. Tanto que ficou aqui, né, na parte aqui, ficou mais alto, né? Foram 4 pontos, ficou mais alto. E toda vida que eu olho para isso aqui, né?
eu lembro, engraçado que de uns dias para cá, né? Começou a criar uma como é que chama quando cria em cima da cicatriz cria Necrosou? não, Não, é um que fica mais altinho. um tem um nomezinho. Eu sei, eu também não estava vindo o nome, tá não. na minha que a cicatriz pode Queloide. queloide, Queloide, isso. né? Então ela começou a criar uma queloide em forma de cruz, né? Né? Em forma de cruz. E isso foi agora há pouco, né? Então agora eu vou ficar aqui contemplando a cruz de Cristo, né? Isso aí. E agradecendo pela vida. Eu nasci de novo porque, de fato, pela dimensão do acidente, era para todo mundo ter morrido. E a graça da cura da Vevé, de não ter ficado tetraplégica, foi também um grande milagre, que eu não tenho como agradecer. Porque eu disse na hora, Senhor, amanhã tudo bem. Mas, Jesus, por favor, o Júnior e a Vevé não se toca. Né? E foi um momento assim, porque a gente não... É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. E a gente percebe quanto nós somos frágeis, né? Eu poderia ter morrido naquele dia. Né? Não tenho dúvida que a proteção de Deus me guardou ali. Né? Mostrou o quanto a minha vida é preciosa e que eu preciso cuidar. E está preparado, né? Porque, como Jesus diz, vós não sabeis o dia nem a hora. É isso aí. Qualquer momento o Senhor virá para nós nos chamar. É isso. Padre, nós estamos gravando aqui nesse dia e já saiu a nomeação do nosso novo arcebispo aqui de Fortaleza, né? Rapidinho aí, o que o senhor pode comentar sobre o Dom Gregório? O senhor o conhece? Não, pessoalmente não, mas desde Salvador, que ele sempre foi muito próximo à comunidade de Shalom, ele sempre foi muito próximo também em Petrópolis, na irradiação que nós temos na diocese que ele estava. E assim, pelo currículo dele, pela história dele, eu acho que é uma pessoa que vem para o lugar certo. A arquidiocese é muito rica de comunidades, de espiritualidade, e ele vem, então, dar continuidade a esse trabalho que Dom José fez com tanto carinho, né? Nós, padres Shalom, devemos muito a Dom José. Foi um longo governo, né? Digamos assim, de Dom José, né? Mais de 200 padres ordenados, né? Então, assim, eu não o conheço pessoalmente, mas quem da comunidade conheceu, na hora que soube, disse logo, é um grande presente de Deus para a arquidiocese e para nós na comunidade. Sim, sem dúvida. Padre Antônio, uma última mensagem aí para quem está lhe assistindo e ouvindo pela Rádio Shalom também. O que é que o senhor pode deixar de mensagem para esse povo que quer tanto bem ao senhor? Posso me dirigir ali? Pode. Então, o nome do podcast é Atos. Atos dos Apóstolos é o modelo da igreja. A igreja não pode fugir daquele método. E o método da igreja é aquele anunciado em modo explícito, Jesus Cristo. É ser cheio do Espírito Santo, é abrir as portas do cenáculo e anunciar dia e noite, como diz São Paulo, a tempo e fora de tempo, Cristo. Evangelizar, levar ao homem de hoje com os meios que tivemos. Se você tem uma rede social, se utilize. Até quando você compartilha um podcast desse, você está evangelizando, não custa nada. Que é outro problema nosso. Nós católicos somos preguiçosos. Até para compartilhar um podcast desse, a gente não faz. A gente não dá visibilidade às coisas boas da igreja. Então, amem Jesus, sejam de Deus,
consumam a vida de vocês por Cristo e pelos outros. Isso é o que me faz feliz. Amém. Amém. E sua bênção aqui para nós e para quem está assistindo e ouvindo. E pela intercessão aqui de todos os santos, faça umas imagenzinhas para eles Com verem certeza. a relíquia de Santa Faustina que deu tanto trabalho. Estamos bem aqui de intercessão, viu, Pedro? Tá doido? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos que nos acompanham agora a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de todos os santos e santas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Amém. pelo convite. Nós que agradecemos, Padre. E Muito Deus obrigado. abençoe a todos. Compartilhem, tá? Com certeza. E façam com que esse momento chegue a tantos outros, né? Você que está apenas ouvindo aí, seja pela Rádio Shalom, ou seja pelos aplicativos aí de Spotify e tudo mais, você pode acessar a página, o canal do Atos lá no YouTube e também o nosso perfil no Instagram. Pedro, qual é? Atos Podcast Oficial. Tudo oficial, você acha a gente lá. É um prazer ter você conosco. E vamos deixar aqui o @ do Padre. Qual é, Padre? @ Padre Antônio Furtado. Padre Antônio Furtado. Eu tudo digo junto. assim, quem quer ir pro céu? Aí o povo levanta a mão, então me sigam. @ Padre Antônio Furtado. Sigam meus bons. Vamos deixar aqui na descrição. Deixa o seu like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e siga a recomendação do Padre Antônio. Poxa, é só apertar o botão aí, compartilha nos seus grupos do WhatsApp para todo mundo ter acesso a essa mensagem maravilhosa, né, Pedro? Exatamente. Se inscreve aqui no canal, compartilha, porque tá muito bom esse episódio. É isso. Valeu, gente. Obrigado.